hoje nós falaremos um assunto de extrema importância e urgência para os nossos dias, e sempre será, por que não dizer que sempre foi? Nesse capítulo que nós lemos nesta noite, a grande ênfase do apóstolo Paulo é que em Cristo nós estamos em verdadeira liberdade. Por que que Paulo traz essa ênfase? Porque antes nós estávamos escravizados pelo pecado, mas agora somos filhos de Deus. No texto então em apreço, o apóstolo Paulo fala do conflito entre carne e o Espírito. O apóstolo Paulo ainda nos mostra que o Espírito Santo é o nosso santificador, e sendo o nosso santificador, é o único que pode se opor à nossa carne e subjugá-la, o Espírito Santo. Sabemos então que Jesus Cristo é Jesus Cristo que nos liberta, mas sem a obra contínua, orientadora, santificadora do Espírito Santo, a nossa liberdade, ela é deturpada, essa liberdade que temos. Há um antigo ditado cristão que diz assim: não sou mais um pecador lutando para ser santo, mas eu sou um santo lutando contra o pecado. Vou repetir: não sou mais um pecador lutando para ser santo, sou um santo lutando contra o pecado. Jesus nos libertou então do poder e da escravidão do pecado, mas não nos libertou da presença, não nos libertou da sua presença, da presença do pecado. Ele nos libertou do poder e da escravidão do pecado, mas não nos libertou da sua presença, da presença do pecado. Por quê? Porque o pecado ainda habita em nós. Em nós ainda mora o pecado. Mas o pecado não é mais o nosso Senhor. Porém, somos pecadores. Romanos, eu quero que você abra lá a Bíblia comigo, lá em Romanos, o capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 2, por gentileza, irmão. Leia para mim em alto e bom som, se possível, tire a máscara e leia para mim, por gentileza, Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, falando que nós não vivemos mais para pecar, porque em Cristo morremos para Ele. Pode ler. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado? Para que a graça se manifeste abundantemente mais ainda? Ele vai dar, ele mesmo, uma pergunta que ele mesmo dá a resposta: de modo nenhum. De maneira nenhuma, absolutamente não. Ele diz: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como? Porque nós não vivemos para pecar. Nós fomos chamados agora para uma nova realidade de vida, e não para uma vida de pecados. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Apesar do pecado morar em nós, habitar em nós, nós fomos livres e capacitados e habilitados para
desejar, para querer, para viver para Deus, para a santificação. Irmão, não existe sem santificação, sem leitura da palavra de Deus. Não existe santificação sem o estudo da palavra de Deus, sem oração, sem congregar. Não existe santificação sem o abandono da vida carnal. Mas uma coisa é verdade, é possível vencer o pecado. Por que é possível vencer o pecado? Porque o segredo da vitória sobre o pecado é o Espírito Santo. É possível vencer o pecado, sim, porque o segredo de todo cristão em vencer o pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo está com os crentes, habita nos crentes, guerreia dentro dos crentes, inclina a mente dos crentes, inclina o coração dos crentes para fazer e cumprir a vontade de Deus. O Espírito Santo. O ministério do Espírito, então, é levar o pecador ao Salvador e torná-lo parecido com Ele. Esse é o ministério do Espírito Santo. É levar o pecador ao Salvador e torná-lo cada dia mais parecido com Cristo. É fazer isso. O Espírito Santo tem essa maravilhosa obra e incumbência de nos tornar cada dia mais parecido com Cristo. E a gente tem que a cada dia mais querer desejar, querer ser melhor do que foi hoje. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Amanhã eu preciso pensar mais nas coisas de Deus do que eu pensei hoje. Amanhã eu preciso ler um pouco mais a palavra de Deus do que eu li hoje. Amanhã eu preciso orar um pouco mais do que eu orei hoje. Amanhã eu preciso meditar mais nas coisas de Deus do que eu meditei hoje. Amanhã eu preciso ser um pouco melhor. Espírito Santo, me ajuda. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele é o agente disso. Ele vai te ajudar. Mas você precisa querer. O reino de Deus é tomado à força. Você precisa lutar. Ele é o Espírito de vida. Por que o Espírito Santo é o Espírito de vida? Porque é o Espírito Santo que nos dá direção. É o Espírito Santo que nos dá iluminação. É o Espírito Santo que nos traz a santificação. É o Espírito Santo que nos santifica. Então ele é o Espírito de vida. Há muitos crentes que estão sem vida porque não estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é vida. Ele traz direção, ele traz iluminação, ele traz santificação. Pessoas estão sem direção, estão perdidas, não sabem o que fazem. Pessoas estão em tremendas trevas, não há luz. Pessoas estão sem santificação, porque o Espírito Santo não tem sido o guia da sua vida. Mas o Espírito Santo também, ele é o agente da nossa regeneração, da nossa justificação e da nossa santificação. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Numa junção com a palavra de Deus, é que nos santifica, é que nos regenera. É o Espírito Santo numa junção com a palavra de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo trabalhando com o Evangelho de Jesus Cristo, é que nos inclina o nosso coração, inclina a nossa mente para as coisas de Deus. Eu não posso passar o dia inteiro e não querer as coisas de Deus. Eu não posso ficar o dia inteiro sem meditar nas coisas de Deus. Eu não posso ficar o dia inteiro só pensando nas coisas terrenas dessa vida. Pobre e miserável que sou, só penso nas coisas daqui, de agora. Eu preciso viver uma vida buscando aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus projetou para mim. Uma vida de santificação, de purificação, uma vida devotada completamente a Deus. Então aqui, depois desta introdução, Paulo ele inicia a sua segunda parte do capítulo 5, revelando que o segredo para desfrutarmos da plenitude da liberdade é andarmos no Espírito Santo. O segredo de vencermos e de andarmos numa plenitude
andarmos no Espírito Santo. É viver buscando o Espírito Santo. Olha comigo o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Que coisa extraordinária! O apóstolo Paulo está nos dando ferramentas. O apóstolo Paulo está nos mostrando condições espirituais para andarmos nela. Este verso então nos ensina três verdades, pelo menos três verdades. Primeiro o que esse verso nos ensina? Versículo 16 somente. O que ele nos ensina? Ensina que todo crente recebe a pessoa ou o dom do Espírito Santo no ato da sua conversão. Se nós somos convertidos a Cristo, então, no ato, a pessoa então recebe o dom do Espírito Santo, ou seja, a capacitação do Espírito Santo. Não existe essa questão de você ter se convertido ao cristianismo, ao evangelho, e dizer que não consegue fazer as coisas, que não consegue se inclinar para as coisas de Deus. Então você está dizendo que o Espírito Santo não habita em você, porque o resultado do Espírito Santo habitar em nós é que ele nos inclinará a fazer a vontade de Deus. É isso que ele vai fazer. Ele é poderoso. Então, no ato que a pessoa recebe a Cristo, ela recebe o dom do Espírito Santo no ato da sua conversão. Volta um pouquinho aí, vai lá no capítulo 3, o versículo 2 e 3, e leia para mim em alto e bom som, por gentileza. Gálatas 3, versículo 3 e 2 e 3. Capítulo 3, isso, é isso mesmo, Gálatas 3, é isso mesmo, perdão. 2 e 3. Quero apenas saber isso de vós, recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos. Tendo começado no Espírito, sejais agora vós aperfeiçoados na carne? Então, perceba esse texto, que esse texto, ele descreve o poder do Evangelho em contraste com a lei. Que a lei em si para nada serve. Para tornar o homem legalista, religioso. Paulo está chamando a atenção, quero apenas saber isso de vós, receber o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Explica esse negócio. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Os irmãos estavam regredindo, andando para trás. Vocês se converteram ou não? Foi o Evangelho de Jesus Cristo ou não foi? Vocês começam pelo Espírito e terminam na carne? Qual que Evangelho foi esse? É o Espírito Santo mesmo que está habitando em vocês? É o Espírito Santo mesmo que está conduzindo a vida de vocês? Ou vocês se converteram pela lei, se tornaram religiosos? Começaram bem e terminaram mal, estão terminando mal. Olha o versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera, o capítulo 3 de Gálatas. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está falando da conversão, regeneração. É a lei que converte o homem? Ou é a pregação do Evangelho? É pela fé? A fé é um dom de Deus, não é lei, não é religião que converte a pessoa. É isso que Paulo está falando. O que converte a pessoa é a pregação do Evangelho, é o dom da fé que é dado ao homem para crer na pregação do Evangelho, para se tornar um homem regenerado e transformado pela pregação do Evangelho. Ora, subentende-se aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: aquele que uma vez foi resgatado,
foi convertido verdadeiramente pelo Evangelho, ele não anda para trás, ele progride, ele avança. Abra comigo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, quem achou pode ler, me ajude na leitura. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. E que a inconstância cristã, ela não tem vazão para aqueles que foram selados, receberam o penhor do Espírito Santo em vosso coração. Deve andar, deve progredir. Então, por intermédio do Espírito, há uma segurança que os crentes têm, porque foram ungidos. E penhor aqui significa que é um sinal que garante o pagamento total no futuro. Vocês foram selados, marcados para sempre. Para sempre. Não tem como voltar atrás. Vocês foram selados. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunho de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Mas ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também selou e que nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, todo crente recebe a pessoa e o dom do Espírito Santo para ajudá-lo, para guiá-lo. E nesse momento, o mesmo é inserido, ou seja, ou batizado no corpo de Cristo, quando ele recebe o dom do Espírito Santo. Olha comigo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Que Espírito é esse que ele está dizendo? Espírito Santo. A igreja de Cristo então funciona como um só organismo, ou seja, todos os cristãos são batizados no Espírito que os formam num só corpo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. O próprio fato da pessoa estar no corpo de Cristo, então, demonstra que ela foi batizada com o Espírito, porque não há outra maneira de entrar no corpo se não for batizado pelo Espírito. Não tem outro jeito, não tem outro meio, não tem outro método. Ela foi selada com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que capacita agora o pecador que era escravizado pelo pecado. O Espírito Santo agora que inclina a mente e o coração do pecador para realizar e fazer as coisas para Deus, para agradar a Deus. O segundo ponto é que todo crente continua pecador, pois ele foi livre do poder do pecado, mas não da sua presença. E é uma tolice quando as pessoas acham que está livre da presença do pecado. Todos nós, começando por mim, estamos sujeitos a qualquer tipo de pecado. Todos nós, começando por mim, eu estou sujeito a todo tipo de pecado. Mas eu quero que você abra em Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 18. Capítulo 7, do 15 ao 18, que diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, apóstolo Paulo dizendo, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Preste bem atenção nisso aqui, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo: o pecado habita em nós interiormente, e ele está dizendo que ele mesmo não compreende o seu próprio modo de agir. É uma realidade que está diante de nós ou não está? Quantas vezes você cometeu um pecado que você fica: como que eu fui fazer isso? Como que eu pude cometer isso? Quem é de nós aqui que já não cometeu pecados? Que atira a primeira pedra. Quem é de nós que já pegou assim: eu não entendo o meu modo de agir? Você entende o seu modo de agir? Você já cometeu pecado inconsciente que você não programou, você não marcou, você não preparou, mas você cometeu. Por quê? Porque o pecado está no nosso interior, irmãos, nossa carne. É isso que Paulo está dizendo. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É ele que me domina, é ele que faz eu fazer isso. Porque eu sei que em mim, olha o esclarecimento que Paulo está dando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. E é uma grande realidade, a gente quer fazer o bem. O querer fazer o bem, ele vai dizer: pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não é assim que acontece com a gente? Quem é que guerreia? A carne. É a luta da carne. Quantas coisas a gente não queria ter feito, mas a gente acaba fazendo por causa da nossa carne. A carne lutando contra o espírito. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fraca. Só que eu não posso ficar me deitado, me debruçado nessa questão. Eu preciso lutar, eu preciso vencer, eu preciso andar. O pecado então habita em nós interiormente. E aí você vê até o versículo 23: mas eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele vai dar a receita, ele vai dar o sinal. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Ele sabe que vem algum não habita nele, que deve ser então a inclinação do Espírito Santo nos guiando, nos ajudando. Porque agora, meus amados irmãos, tendo a mente de Cristo, o desejo de todo cristão não está no pecado. É isso que ele está dizendo. O seu interior, o seu espírito não está com o desejo de cumprir o pecado, mas a lei que luta contra ele na sua carne acaba levando ele ao pecado, mas ele não quer. É esse sentimento na vida do cristão que tem que haver. Entendendo e compreendendo a habitação do Espírito Santo e morada do Espírito Santo em nós. O terceiro ponto, somente o Espírito Santo. Se todo crente, então, primeiro ponto, todo crente recebe a pessoa e o dom do Espírito Santo à sua conversão. Segundo, todo crente continua pecador, pois ele foi livre do poder do pecado, mas não da sua presença. E terceiro, somente o Espírito Santo é poderoso para anular ou matar o nosso desejo e a nossa vontade de pecar. Está entendendo? É só o Espírito Santo que pode fazer isso.
Eu e você não podemos fazer isso. Nós não temos essas condições para fazer isso. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos habilita, ele nos ajuda, ele tem poder para anular ou matar o nosso desejo. Então é por isso nós temos que orar, reconhecer os nossos desejos pecaminosos, irmãos. Eu não preciso só saber, eu preciso avançar em direção a Cristo. Como? Usando os meios da graça, a oração, a consagração, buscando, congregando, participando, vivendo com a igreja, se fortalecendo. Eu tenho que fazer isso. Você que ouve na sua casa, não dá para viver o cristianismo sadio ficando dentro de casa. Congregue, ore com a sua igreja, estude com a sua igreja, vive com a tua igreja, consagre a tua vida, santifica a tua vida, busque, leia, medite na palavra de Deus, busque os meios da graça. Paulo diz então, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra então jamais indica então uma ação completa de anulação ou uma negação enfática. É negar, é jamais satisfazer, jamais é negar, é ter uma completa anulação, é negar, ou seja, de modo nenhum. Fuja da aparência do mal, fuja da tentação. Não vá querer enfrentar, irmão, o pecado. Não vá querer enfrentar a tentação, porque ela vai te derrubar. Não queira ser super-homem, super-crente. Vai de peito aberto. Eu consigo, eu posso, eu venço. Vence nada, pode nada, consegue nada. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo mata esses desejos carnais. O Espírito Santo anula os desejos carnais, ou você estará entregue a Ele. O Espírito Santo nos ajude. O Deus tem misericórdia de nós, ou nós seremos vencidos todas as vezes que a tentação se levantar contra nós, todas as vezes que a nossa carne militar contra nós. Ou o Espírito Santo nos ajuda, ou nós perderemos a batalha. Não se iluda. Ou o Espírito Santo nos ajuda, ou nós perderemos a batalha. Então essa palavra jamais indica uma negação enfática, uma anulação, de modo nenhum. O verbo, há um verbo aí que ele está mostrando, andar, e jamais, ele vai dizer, ele jamais indica aí, digo porém, andai, o verbo andar, que é um imperativo, que é um presente e ativo, andar sempre, ser constante. Ser constante. Não dá para viver o cristianismo sadio vindo um dia, num domingo, 2 horas ou 1h30 de culto. Eu estou abastecido. Engano seu. Não dá. A vida cristã deve ser uma vida ativa, deve ser uma vida presente. É um imperativo. Andar, é andar sempre, é continuar, é dar continuidade. Está estudando aqui? Volta para a tua casa, vai mastigar o que você leu aqui, vai ler o texto que você leu aqui, vai analisar, vai estudar com mais profundidade, ore em cima dessa palavra que você viu aqui. É andar, é um imperativo, continue andando, continue. Caso contrário, a nossa vida cristã será uma vida raquítica, frágil, fraca, sem discernimento. Perceba, aquele que dá mais trabalho é aquele que não tem discernimento espiritual, está vazio do Espírito Santo. Aquele que não compreende a palavra de Deus, sabe o que é, irmão? Ele pode até ser intelectual, mas se ele não estiver cheio do Espírito Santo, pode vir aqui, pode vir o mais habilitado na Escritura e pregar, ele não vai entender. Sabe por quê? Porque é pelo Espírito que se entende. É pelo Espírito que se entende. Não é pela carne que se entende, não é pela carne que se compreende, é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos revela, é Ele que faz isso. Então, esta palavra, esse imperativo, ou esse presente ativo que Paulo está nos mostrando, então trata-se de um hábito e de um excelente hábito contínuo de se comportar ou conduzir a vida
nós temos como cristão? Qual é o hábito que eu e você temos como cristão? Você tem hábito de ler a Bíblia? Você tem hábito de lê-la? Alguém vai dizer assim: ah, como eu gosto de ler a Bíblia, por que não muda então? Por que você não mudou ainda? Ah, mas eu leio a Bíblia e reconheço que Deus é santo. E por que você não santifica então, não busca santificação? Por que você não abandona as tralhas da vida? Por que você não abandona as pecaminosidades da vida? Por que você não abandona tudo aquilo que desagrada a Deus, se você é um bom leitor da Escritura? Por que você não muda? Por que a sua vida não muda? Por que você não tem desejo de estar na casa de Deus? Por que você não busca Deus? Eu vou dizer por quê. É porque você está vazio do Espírito Santo de Deus. É por isso. Trata-se aqui de andar num hábito contínuo, de se comportar ao conduzir a vida, é ter um hábito cristão. E é a mesma ideia de se colocar diante do Senhor para ser cheio ou pleno do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, então, meu irmão, é ter o Espírito cumprindo em nós tudo o que Deus pretendia que Ele fizesse quando o colocou em nós. Está cheio do Espírito Santo de Deus. É ter o Espírito Santo cumprindo em nós tudo o que Deus pretendia que Ele fizesse quando o colocou em nós. Mas nós vamos continuar falando. É possível então até aqui? É possível então nós vencermos o pecado? É possível. Que forma? Ser cheio do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Mas vamos falar então da batalha da carne contra o Espírito. A grande verdade é que a maior batalha que o crente enfrenta não é externa, mas interna. Não é externa, é interna. E essa batalha é uma batalha travada no seu interior de forma invisível. E eu quero trabalhar com vocês aqui nesta noite 3 detalhes desse conflito. Primeiro detalhe é que nós vamos ver a realidade do conflito. Vamos lá, volta comigo lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Leia para mim, por gentileza. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Então perceba, se no versículo 16 o apóstolo Paulo está dizendo: andai no Espírito, o imperativo, ter um hábito saudável cristão, ele vai dizer então qual é a realidade desse conflito. Versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito. Ou seja, esse conflito é entre dois adversários: carne, ou seja, os desejos da natureza humana e pecaminosa, e o Espírito, a nova natureza ou a graça da regeneração. Ou seja, a carne é o que somos por nascimento natural, e o Espírito é o que nos tornamos pelo nascimento espiritual. Lembra-se de Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer do alto. Você nasceu da carne, da vontade da carne. Você não nasceu da vontade do Espírito. É necessário nascer de novo. Então há uma realidade de conflito: carne e espírito. Velha natureza, nova natureza agora. E o Espírito lutando contra a nossa carnalidade, a realidade da nossa guerra. Mas há as divergências aqui do conflito. Cada natureza em conflito se evidencia por um tipo de comportamento. Cada natureza em conflito se evidencia por um tipo de comportamento, ou seja, o querer ou a vontade. E aí ele vai dizer então,
Ora, as obras da carne são conhecidas e são. E aí ele diz então, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. E aí ele vai mostrar agora as evidências desses conflitos, que é o querer ou a vontade da carne. Olha comigo aí no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele está avisando novamente. Essas práticas aqui, aqueles que vivem nessas práticas, não herdarão o reino dos céus. Ele está repetindo, não herdarão. No versículo 19 ao 21, ele está mostrando quais são as obras da carne. Nós vemos aí que a lista dessas obras tem 15 elementos que podem ser então classificados em 4 áreas da vida. Vamos lá? A primeira área que ele vai tratar aí, é a vida sexual. Então, dentro da vida sexual, ele está dizendo, ele vai falar sobre a prostituição, a impureza e a lascívia. Segundo ponto que ele vai tratar acerca das obras da carne, se diz respeito ao título de religião, a idolatria e feitiçarias. O terceiro ponto que ele vai trabalhar é sobre relacionamento humano. Ele vai falar sobre inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E o quarto ponto, ele vai falar sobre a alimentação, bebedices e glutonarias, ou seja, farras ou orgias. Então ele classifica as obras da carne, que está relacionada à vida sexual, está relacionada à vida religiosa, que está relacionada aos relacionamentos humanos, que está relacionada à alimentação. Então esses que andam dessa maneira não herdarão o reino do céu. Essas são as obras da carne. O pastor certa feita contou assim que estava havendo uma discussão, uma briga num grupo de irmãs. Essas irmãs estavam brigando, se desentendendo, que ia ter uma festa, um congresso, e uma irmã queria uma cor de roupa, a outra queria outra, a outra queria o vaso de uma cor, a outra queria o vaso de outro. E aí ficou aquela bagunça, e aí a irmã se levantou lá, vamos orar, porque o diabo está se levantando, porque a gente vai fazer uma festa, e o diabo está se levantando. Aí o pastor se levantou, não, minha irmã, não é o diabo que está se levantando não, porque ela já estava em contenda, o diabo está tentando fazer contenda, irmã Cícia. Aí o pastor se levantou, não é contenda não, abriu a Bíblia para ela e disse, olha, vocês estão simplesmente na carne, não é o diabo, é vocês que estão na carne, vocês que estão aí com inimizades, vocês que estão aí com discórdias, vocês que estão aí com ira, vocês estão brigando, vocês estão se dividindo, e a palavra de Deus chama isso de obras da carne. E tem uns crentes que tem mania de ficar atribuindo as coisas para o diabo, só que não encara a realidade que ele está na carne, que o que ele está praticando é porque ele está na carne, não é diabo. São obras da carne, natureza pecaminosa, simplesmente colocando à flor da pele esses atos pecaminosos. Então, essa lista de 15 elementos que o apóstolo Paulo, a gente pode classificar a vida sexual, a vida religiosa, os relacionamentos humanos e a alimentação. Pessoa que come demais, passa até mal, isso é pecado também. E aí você vê a classificação, leia em casa com mais cuidado, você vê a classificação que é condenável diante do Senhor. Mas vamos continuar. Ele vai dizer então que o querer ou a vontade do Espírito Santo, olha comigo, versículo 22 e versículo 23,
ele vai apontar aqui então algumas lições importantes. Olha o versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então ele nos traz uma lição mostrando que o fruto do Espírito indica que ele é produzido de forma sobrenatural e que ele se desenvolve de forma contínua e que ele é produzido para ser consumido ou experimentado. É o fruto do Espírito. Já viu um cacho de uva? Já? Cacho de uva, então, é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, se as obras da carne estão no plural, o fruto do Espírito está no singular. Aquele que anda no Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o Espírito Santo produzindo em nós o fruto do Espírito. Ele nos conduz, ele nos orienta, nos deixa amadurecidos. O fruto do Espírito, então, o apóstolo Paulo vai mostrar que é composto por 9 partes: amor, alegria, paz, mostrando então os aspectos da vida cristã relacionados a Deus: amor, alegria e paz. E ele vai mostrar então esses aspectos relacionados ao próximo: fidelidade, mansidão, domínio próprio, relacionados à própria pessoa. Fruto do Espírito. Aí gente batendo no peito: eu estou cheio de fruto, cheio de Espírito Santo. Não tem mansidão, não tem alegria, não tem paz, não é longânimo, não tem paciência com as pessoas. Mas que o Senhor nos ajude a buscar os frutos do Espírito, irmão, o fruto do Espírito na nossa vida. Que o Senhor nos ajude e que nós venhamos receber o fruto do Espírito. Acredito que muitos crentes ainda não têm todo esse fruto completo. Talvez tem mansidão, tem longanimidade, mas lhe falta domínio próprio, lhe falta paz. Tem crente que diz assim: eu não tenho paz, eu sigo a Jesus, eu não tenho paz. Busque o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nos proporciona isso, nos proporciona paz, nos proporciona alegria, nos proporciona mansidão, nos proporciona fidelidade. E tudo se engloba na vida cristã. Um crente com o fruto do Espírito, ele é fiel. Um crente com o fruto do Espírito, ele é manso. Um crente com o fruto do Espírito, ele ama, ele tem longanimidade, ele é paciente. E nós precisamos buscar isso na nossa vida. Nós devemos dar prioridade a isso na nossa vida. Mas nós devemos observar que o resultado desse conflito também é que cada adversário quer impor a sua vontade. A nossa carne quer impor a sua vontade a nós. O Espírito Santo também quer executar a sua vontade em nós. Mas a grande questão é que é isso que acaba gerando um desespero no coração do crente. Acaba gerando esse desespero. E a solução para o conflito, ela não é humana. Mas a solução para o conflito, ela é divina. É o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Ela é divina. Por isso que tem muitos crentes que ficam completamente em desespero, porque está lutando, e às vezes falha, às vezes erra, às vezes não consegue, porque é uma luta. Meu amado, você só vai conseguir dependendo completamente do Espírito Santo. Você só vai abandonar a pecaminosidade dependendo completamente do Espírito Santo de Deus. Não tem outro meio, não tem outro método, não tem outro jeito, não tem outra solução. Não há o que fazer. Ou nós nos entregamos à ação do Espírito Santo, ou nós estaremos perdidos. Mas se por um lado nós observamos as obras da carne e o fruto do Espírito,
São duas fases na vida do cristão interna, e que ele luta constantemente todos os dias. Se um lado a carne está lutando, o Espírito Santo também está lutando aí dentro de você. Quando você não tiver prazer nas coisas de Deus, é a tua carne que está vencendo. Quando você desejar as coisas de Deus, é o Espírito Santo que está vencendo. Quando a tua carne está te inclinando a não querer e desejar a participar das coisas de Deus, é a tua carne que está militando contra o teu espírito. Há pessoas que sofrem, até choram, porque querem cumprir a vontade de Deus e não conseguem, por causa dessa luta interna. Mas clame a Deus, chame a Deus e Ele te ajudará. Qual é a solução do conflito? A solução do conflito, eu quero contar para vocês aqui sobre 3 jovens que, a fim deles entenderem essa história desses 3 jovens, a fim deles entenderem melhor, com mais clareza, uma passagem bíblica. Esses 3 jovens chegam até o seu pastor e eles perguntam: pastor, a palavra de Deus nos diz que enchei-vos do Espírito Santo. Mas pastor, nós estamos aqui com uma dúvida. Como que você faz isso? Como que a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Como que isso acontece? O senhor pode tirar nossa dúvida? Como que isso acontece? Aí o pastor parou bem e pensou. Aí o pastor pegou uma peneira, entregou para eles e disse para eles assim: vocês vão até o rio e encham essa peneira. Vocês vão lá e enchem essa peneira com água. Daí, quando vocês conseguirem, vocês então terão as respostas. A resposta da pergunta de vocês. Então o pastor foi lá, pegou a peneira, toma, vai lá no rio e vai encher a peneira. Quando vocês encher ela, vocês terão a resposta da pergunta de vocês: como que é esse negócio de ser cheio do Espírito Santo? Aí vocês terão a resposta. Daí nisso, os 3 jovens, eles então foram meio, um tanto quanto duvidosos, ficaram meio assim, mas eles não quiseram falar nada para o pastor. Aí chegando a água, eles discutiram. E eles começaram então a discutir, mas eles não conseguiam pensar em uma forma de encher de água aquela peneira. Lembra que foram 3. Eles ficaram ali: como é que a gente enche essa peneira? Não tem jeito, Michel, como é que eu vou encher? Eles estão ali encafifados, coçando a cabeça, mas esse negócio está errado, não está certo. E aí 2 amigos que estavam juntos falaram: vamos largar a mão desse negócio, vamos largar a mão desse. Nossa, o nosso pastor deve estar louco, o nosso pastor deve estar bobão, ele está louco. Como é que pode? Como é que a gente vai encher essa peneira aqui de água? Isso é possível, vamos embora. E aí a história disse então que esses 2 companheiros, os 3 que foram, ficou um lá. Esses 2 pegaram, foram embora. Aí o pastor foi e foi ao encontro, e ele encontra apenas aquele jovem que não desistiu. 2 desistiram de encher a peneira com água, mas um ficou lá insistindo ainda, tentando encher a peneira, mano celeste, de água. Aí o pastor, avistando ele, vendo que ele está ali, ele disse para o pastor meio triste: olha, pastor, eu não consigo encher essa peneira de água, não tem jeito. Ele está muito triste, está muito desanimado. Pastor, eu não consigo encher essa peneira, não dá para encher essa peneira de água, está impossível. Aí o pastor olhou para ele assim: você quer saber como é que você vai encher essa peneira? Pastor, me conta aí, vai. Aí o pastor disse para ele: faz o seguinte, pega essa peneira e afunda ela na água. Afunda ela. Afundou? A peneira por si, ela se encheu? Não, pastor. Mas e quando você afundou? Ela não está cheia agora? Ela está. Aí ele disse assim: assim também é para aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eles devem estar mergulhados no Espírito.
Ser cheio do Espírito Santo de Deus é estar mergulhado. Não é ser como uma peneira e que fica ali e você deixa, ela nunca vai mergulhar. Você precisa mergulhar. E quem que vai fazer isso com você? O Espírito Santo. Então, meu irmão, às vezes a gente quer ser cheio e a gente só fica na superfície. Nós só fica ali, tá bom, e fica só olhando. Ah, isso tá bom. E a gente nunca pensa que a gente precisa mergulhar. Se a gente quer ver a peneira cheia d'água, o pastor disse, afunda ela, agora ela está cheia. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então se aprofunde mais nas coisas de Deus, busque mais as coisas de Deus, queira mais. Você que está me ouvindo, deseje mais as coisas de Deus, ore mais ao Espírito Santo de Deus, leia mais a Bíblia, ore mais, busque a santificação, obedeça mais, queira mais, priorize mais as coisas de Deus. Então você será cheio do Espírito Santo de Deus. Você sairá da superfície, você sairá do raso, estará completamente mergulhado no Espírito Santo de Deus. Mergulhado. Paulo nos apresenta então a solução para vencer esta batalha. Versículo 18: é ser guiados, é viver sob a lei ou tentar vencer o conflito espiritual através da obediência de mandamentos, que significa derrota, escravidão, frustração e culpa. Olha aí o versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, é viver na graça. O segredo da vitória então é ser guiado pelo Espírito, como um filho se submete a seu pai. Ser guiado pelo Espírito Santo é se submeter à palavra de Deus, é se submeter à vontade de Deus, é dar prioridade às coisas de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é crucificar a carne ou a velha natureza. Olha o versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então não é mais eu fazer a minha vontade, ficar cumprindo a minha vontade, alimentando a minha vontade, mas é fazer a vontade do Espírito. Ei, irmão, você que está me escutando, o Espírito que habita em você, ele quer Deus, ele quer as coisas de Deus, ele quer santidade, ele quer prioridade, ele quer Deus. Entenda isso. Busque a Deus. Trata-se então de um ato contínuo e diário do crente de tomar a cruz ou fazer morrer a sua velha natureza. Então o crente deve ser impiedoso com os seus velhos hábitos ou com a sua velha natureza. Você não pode pensar com a sua velha natureza, você tem que ser impiedoso com ela, você tem que mortificar a sua carne, você tem que abandonar os seus próprios desejos carnais. Como é que eu identifico isso? É quando você está cumprindo aquilo que você quer e que não são coisas que te levam para Deus. É simples. Que te afastam de Deus, que te tiram de perto de Deus. Andar no Espírito. Versículo 25: se vivemos no Espírito, Gálatas 5, 25, andemos também no Espírito. Andar no Espírito. Se a origem da nossa vida é o Espírito, então devemos permitir que o Espírito conduza os nossos passos. Andar no Espírito é uma decisão ativa e proposital. Andar no Espírito, ou seja, nós precisamos tomar uma atitude de andar com Deus. Olha Romanos capítulo 4, versículo 12. Romanos 4,12 diz assim: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncidados, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão nosso pai, antes de ser circuncidados. Andam nos passos da fé, nas pisadas da fé, foram chamados, tomaram uma atitude de andar com Deus, de viver para Deus a cada dia. Nós devemos ter essa atitude, nós devemos tomar esta
decisão ativa de andar com Deus. Agora, meu irmão, a grande questão é: o que nós faremos? Um novo convertido, ele foi desabafar, falando de alimentar, né, a carne e o espírito. Ele foi desabafar um certo dia com um missionário. Aí ele disse para o missionário assim: olha, missionário, desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, há uma luta está sendo travada dentro de mim. Há uma luta, há uma guerra, porque o bem sempre me convidando a fazer coisas boas dentro de mim, e eu sinto isso, que o bem está sempre me convidando a fazer coisas boas, e o mal sempre está me levando a fazer coisas ruins. É como se fosse, ele dizendo, é como se fosse dois cachorros brigando o tempo todo. Um cachorro bom e o outro cachorro ruim. E aí o missionário pergunta para ele: viu, mas deixa eu te perguntar, deixa eu fazer uma pergunta. Qual dos cachorros que está vencendo a luta? O que quer fazer coisas boas ou o que quer fazer as coisas ruins? O missionário pergunta para ele. Aí ele responde: o cachorro que eu alimento. Que cachorro nós estamos alimentando? O cachorro bom ou o cachorro ruim? É a luta. O que eu tenho mais alimentado na minha vida? O meu espírito ou a minha carne? Quem é que está vencendo? Eu vou te responder quem vence. É aquele que você mais se inclina. É por aquele que você ou é derrotado ou é um vencedor. Nós temos que parar para pensar quais têm sido as nossas prioridades. Quem nós temos alimentado? O lado bom ou o lado ruim? A nossa luta é interna. E nós guerrearemos até Cristo vir buscar-nos. Mas eu estou dando vazão mais à carne, ao espírito. Por que tem crente que não firma? Porque ela alimenta o cachorro mau. Entendeu? Por que tem crente que não firma o passo? Porque é o cachorro mau que está sendo alimentado. Por que tem crente que avança, que cresce, tem uma vida de devoção, de piedade, de santidade, de santificação? Porque ele alimenta mais o espírito. Ele dá prioridade para as coisas de Deus, para as coisas do espírito. Meu irmão, vou repetir: nós fomos libertos uma vez da escravidão do pecado, então nós não devemos tornar mais a escravidão do pecado. Agora nós somos livres pelo Espírito Santo de Deus a praticarmos boas obras. O Espírito Santo nos ajudará, ele nos ajudará. Isso depende do que mais nós alimentamos: carne versus espírito. Eu quero agradecer aos nossos irmãos que estão conosco nesta noite, que nos acompanhou. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pensemos nisso: a quem nós estamos alimentando, a quem nós temos buscado mais, quem é que tem sido as nossas prioridades, o quanto nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus ou não. O caminho da vitória é a dependência total do Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus.